Aleluia. Pastor Adriano, pode vir aqui. Hoje o Adriano vai trazer uma palavra para nós. Queria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus tem para você e para a sua família nessa noite, tá bom? Eu vou orar com o Adriano. Logo após, eu quero deixar ele também falar, que você trouxe, os livros estão lá no fundo, né? Depois ele vai falar sobre os livros também. Essa cadeira, obrigado. Estenda sua mão direita para cá. Vamos orar com o Adriano. Senhor, nós queremos abençoar a vida do Adriano, agradecer a Deus pela vida do teu filho, por esse pastor que tem nos servido aqui nesse lugar, tem nos abençoado tanto com a sua presença, com a sua família, a sua filha, a sua esposa, ó Deus, que tem congregado conosco nesse lugar. Mas eu quero pedir em especial que o Senhor use poderosamente a vida do teu filho para edificar a igreja e abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Vou precisar de ajuda aqui com essas luzes. Consegue me ajudar aí, João, o pessoal da mídia aí, por gentileza. Boa noite, povo de Deus. Amém. Estão me ouvindo bem aí atrás? Amém. Coloca a musiquinha de fundo aí para a pregação ficar mais dramática. Queridos, eu quero caminhar com vocês sobre essas águas hoje. Eu vou pedir o carinho dos irmãos aí, se puder. Está sendo gravado? Está sendo transmitido? Ah, então tem que deixar. Achei que não estava. Quero pedir o carinho dos irmãos para caminhar comigo nessas águas hoje. Eu quero compartilhar uma temática muito profunda a partir disso que a gente tem trabalhado pelo Brasil, né? Aquilo que a gente tem vivenciado aí ao longo dessa caminhada cristã, trazendo assim uma proposta mesmo de restauração, trazendo uma proposta de consciência, de reconciliação, principalmente na área da família. Eu tenho me dedicado, querido, hoje, minha casa aí está como testemunha, mais ou menos 9 horas de estudo, de dedicação sobre relacionamento familiar. Não só estudo, como também trabalho, né? Eu me formei o ano passado, eu me formei como terapeuta, eu atendo pessoas no Brasil inteiro, né? Só funciona online devido à minha demanda de agenda, eu não consigo atender presencial. Querido, e eu sei do que eu estou falando para vocês. Eu sei do que eu estou falando para vocês. O que eu vou trazer aqui hoje, o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje, que é, na verdade, oficialmente, né? Eu já tem há um tempo que eu já lancei, mas oficialmente na igreja é o lançamento do meu novo livro. Eu sei o que eu tenho escutado aí fora. O que eu vou trazer para vocês aqui é a parte de um capítulo que eu trabalho. Então eu queria caminhar com vocês nessas águas, ter assim, desejo de forma absoluta que até o final dessa mensagem, uma chave esteja assim virada no seu coração com relação aquilo que é a importância da família. Vou trazer conteúdo assim, diretamente extraído, com mais de 15 anos de atendimento, querido, mais de 15 anos trabalhando com família. Na verdade tem mais tempo, né? Eu e a Virgínia aí, a gente sempre liderou, ainda que tivemos uma liderança de jovens, mas a gente, 27 anos de casado, provavelmente aí 22 anos, nós lideramos famílias, células de família, célula de casais. Então a gente quer caminhar nessas águas, quero pedir o seu coração mesmo, para caminhar comigo nessas águas, a água da restauração, a água que vai mudar a história da nossa vida, tá? Colocou aí o chip? Tem que deixar na tela, senão não passa, tá? Isso, obrigado. Esse é o nosso primeiro trabalho, tá? Que conta o meu testemunho do tratamento de câncer, eu já ministrei aqui. Esse aqui eu falo das minhas dores, né? Discernindo as lágrimas. E o livro que eu vou estar trabalhando com os irmãos é esse livro aqui, Discernindo a Visão Familiar. Como temos enxergado a família. Esse material está exposto lá atrás. No final nós vamos falar e você pode adquirir. E tem também a minha apostila do meu seminário de família. Querido, então dentro dessa temática, eu queria trabalhar sobre essa ótica, como que enxergamos alguns adoecimentos dentro da família. Querido, hoje, a cada 10 famílias que estão funcionando, mesmo que de forma errada, né? Porque quando você fala de função e disfunção, a gente pensa que função funciona,
disfunção não funciona, e não é verdade. A disfunção funciona, mas da maneira errada, da forma errada. Então, a cada 10 famílias que a gente senta hoje para aconselhar o casal, aconselhar talvez, às vezes, o filho, a filha, né? Querido, a cada 10, 9 estão vivendo processos de divisão, feridas. Nessa ministração, querido, né? Nessa ministração, na verdade, nesse livro eu aponto algumas estatísticas adoecedoras no país. Eu comecei a escrever esse livro em 2022 e eu confesso para os irmãos que eu vou ter que atualizar na minha próxima edição dele, porque os números subiram assustadoramente. Assustadoramente, querido. Se a gente parar para pensar nas dores que tem devastado as famílias, querido, como a ferida do divórcio, a ferida do adultério, a ferida do abandono, a ferida da negligência materna e da omissão paterna, a ferida da indiferença. Eu estou me dedicando, Léo e Camila, uma parte de um livro que eu estou lançando agora, Lidando com a Rejeição, já está lá na Kelps, para daqui 10 dias ele já vai estar pronto, Lidando com a Rejeição, a maior ferida dessa geração. Lá, Léo, eu trabalho exatamente sobre a indiferença. Você sabia que a Bíblia traz, né? A gente tem a ideia de que contrário de amor é medo, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas a partir dos relacionamentos da família, a gente tem percebido que a indiferença tem matado os relacionamentos. Marido tratando com indiferença a mulher, mulher tratando com indiferença ao marido, pais tratando com indiferença filhos, filhos tratando com indiferença seus pais, e isso vai sendo uma cadeia que vai invadindo todo o campo social. Isso vai acontecendo nas amizades, vai acontecendo no trabalho, isso chegou dentro da igreja, a indiferença. Esse sentimento, querido, ele é devastador e ele é produzido por uma ferida, que é o que eu quero trabalhar aqui hoje, a ferida do orgulho. Quebrando as estruturas do orgulho. É uma temática dentro desse livro, que você aí no final pode adquirir com a gente. Dentro disso, eu vou pedir para você abrir, ligar, ou, claro, né, se quiser acompanhar aqui na versão da NVI, abra ou acompanhe comigo. Detalhe, tá? Toda a minha projeção, toda a minha ministração é projetada. Você tem a liberdade, eu vou trazer umas frases aqui, vou trazer umas informações. Fique à vontade para você tirar foto, publicar, tá bom? O que Deus nos entregou, a gente também repassa. Inclusive está lá na mídia, pois se o bispo autorizar e quiser receber no seu WhatsApp, eu mando a projeção também. O pessoal da mídia lá já está com ela, tá? Olha só esse texto. Eu confesso para os irmãos que esse texto me assustou a primeira vez que eu comecei a dedicar a ele, a querer entender, e principalmente porque está no Velho Testamento. Eu confesso para os irmãos que eu comecei assim a pensar mais sobre, olha só o que fala esse texto. Miqueias 7 fala assim: pois o filho desprezará o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Querido, olha o que o profeta Miqueias, há mais ou menos 700 anos, tem historiador que fala que é 900, antes de Cristo, já falava sobre a crise familiar. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, até a sogra entrou na conversa, meu irmão, até a sogra. Tem hora que eu entendo porque que algumas pessoas falam da sogra, né, Oliguinha? A sogra, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são seus próprios familiares. Querido, toda destruição humana, se você está anotando, você pode anotar isso, toda destruição humana começa quando há desprezo dentro da casa, quando há rejeição, quando há indiferença. E o texto aborda dizendo que quando essas coisas acontecem, os seus próprios familiares se tornam seus maiores inimigos. Querido, eu não creio, bispo, profundamente eu respeito quem pensa diferente, mas eu não creio que Deus age na vida de uma pessoa, onde a família dele está uma bagunça. Eu não creio.
Se você pensa diferente, querido, eu respeito profundamente, porque a Bíblia está dizendo que quando há divisão dentro da casa, quando os pais não falam a língua dos filhos, os filhos não falam a língua dos pais, até a parentela começa a ter problema, querido. A Bíblia diz que os inimigos do homem são seus próprios familiares. Baseado nesse texto, eu fui buscar algumas pesquisas. Pensa num cara que eu sou fã dele. O nome dele é, aliás, eu era, né? Ele faleceu. Charles Melman. É um psicanalista francês, foi um psicanalista francês, um dos maiores psicanalistas desse planeta, que já teve. Charles Melman nasceu em 1931, veio a morrer 10 de outubro de 2022. Charles Melman, num dos seus livros, ele escreveu isso aqui, e ele replicou isso numa entrevista que ele deu para uma revista brasileira em 2007. Ele disse: assistimos hoje um acontecimento que talvez não tenha precedência na história, que é a dissolução familiar. A família, pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo. O resultado disso é um adoecimento imprevisível. Querido, vocês não fazem noção. Estava conversando com a Juliana e do Tiago, falando para ela que, bispo, a cada 10 mulheres que eu atendo hoje, casadas ou não, 8 traz sentimento de revolta contra o pai, 9 tem crise com a mãe, e das 10, 7 já estão no segundo ou terceiro casamento. Homens, a cada 10, 6 disseram que não ia casar para não ter uma esposa igual a mãe era. 8 tem ódio do pai. E desses 10, 4 decidiram não casar mais, porque já casaram 2 vezes e só se frustraram. Queridos, vocês não fazem noção o que uma ausência de um pai traz na vida de um filho, o que uma ausência de uma mãe traz na vida de um filho. Quando Charles Melman escreveu isso, ele escreveu isso no livro dele mais ou menos nas décadas de 80, mas ele replicou isso numa entrevista para uma revista brasileira. Ele não fazia noção da grandeza do que ele estava escrevendo. Eu sei, meu irmão, do que eu estou falando. A Virgínia escuta, tem vezes que ela participa, porque mulher eu não atendo sozinho, ou a pessoa tem que estar acompanhada, ou ela tem que estar comigo. Às vezes ela escuta, termina, ela fala assim: amor, como você consegue? O nível de pecado dentro da igreja, o nível de adoecimento dentro de uma casa, querido. Eu sei do que eu estou falando para vocês. E quando eu parei para estudar mais coisas, para ouvir mais coisas de Charles Melman, querido, e ele tirou tudo a partir de atendimento dentro da psicanálise. Ele trabalhava diretamente, que é a que eu estou me formando, que eu termino esse ano a psicanálise, que é a comportamental e a sistêmica familiar, como que o sistema da família funciona. Eu sei do que eu estou falando. Então o que eu vou trazer aqui hoje, que dá um olhar dentro de um problema, que desencadeia vários problemas. É uma mensagem curta, mas objetiva. Dentro disso, eu gostaria muito que você meditasse comigo, aliás, pensasse na verdade, essa pergunta: por que então, pastor? Nós precisamos falar desse assunto. Por que esse olhar tem que ter a partir da família? E essa frase que eu vou mostrar aqui agora, você vai ver em destaque no meu livro. Eu busquei uma palavra de Deus, Deus me deu essa palavra aqui, ó. Olha só que palavra aqui, Deus ministrou no meu coração. Não é possível falar sobre adoecimento nessa sociedade sem antes trazer o nosso olhar para dentro da nossa própria casa. Querido, eu só consigo enxergar lá fora aquilo que eu vejo aqui dentro. Muita gente não consegue enxergar os problemas lá de fora, porque dentro de casa não consegue enxergar um coração de um filho. Hoje, a cada 10 filhos, entre 8 e 16 anos que moram com seus pais, que a cada 10, 9 não tem controle dos pais sobre a internet. Não tem controle, você não faz noção do que essa meninada está vendo e conversando, queridos. Eu sei do que eu estou falando para você, porque eu escuto
Os pais, e quando é menor, eu só atendo o menor se o pai e a mãe estiver junto. Eu sei o que eu estou falando para vocês, querido, que esse olhar tem que partir de dentro de nós, tem que partir de dentro da nossa casa. Por isso, quando eu fui buscar uma palavra para o nome desse livro, Discernindo a Visão Familiar, é isso mesmo, como temos enxergado a nossa própria família. Por isso, amado, essa visão me trouxe para isso. Um dos maiores problemas da sociedade hoje, mas eu quero falar no campo familiar. Um dos maiores problemas da família é o orgulho ferido. Eu confesso para vocês que é uma das palavras que eu de maior desafio é ministrar e falar sobre o orgulho ferido. Eu vou trazer uma história para vocês na Bíblia, querido, que vocês vão ver como que Jesus lidou com essa situação, de uma família que estava destruída, porque não tinha alguém que confrontasse a partir do orgulho. Duas coisas, bispo, destrói o relacionamento familiar. Tem mais coisa, óbvio, pecado, orgulho e falta de caráter. Querido, isso destrói a família. Prepotência, arrogância, presunção, altivez, são os maiores problemas dos divórcios hoje. Filhos não respeitam seus pais, pais não educam seus filhos. O trauma da vida se estabelece a partir de quando não reconhece a ferida. O orgulho se instala e vai criando raiz, contaminando toda a casa. Eu vou repetir devagar para você anotar. O orgulho se instala e vai criando raízes, aonde contamina todas as pessoas da casa. Querido, a estrutura de orgulho ela precisa ser quebrada, porque nem tem como falar assim, poder falar restaurando as estruturas do orgulho, não tem como, tem que destruir, quebrar. Nós temos situações que Deus teve que interferir em alguns homens dele, alguns filhos dele, porque eram orgulhosos. Se você parar para pensar, por que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Por quê? Quem aqui arrisca falar aqui? Eu sei que você sabe. Por quê? Saulo significa? E Paulo? Pequeno, menor. Quem sabe Paulo era orgulhoso, fala até de espinho na carne. A Bíblia não fala o que é? Homens que tiveram, Deus teve que interferir, Jacó, tanto no caráter quanto no orgulho. Mudou o nome, lutou, marcou a perna dele para ele entender que ele precisava descer um pouquinho. E assim vai. Então falar desse assunto é um assunto delicado, mas extremamente importante. Por isso, querido, quando a gente fala de visão familiar, discernir a visão familiar, começa quando deixamos Deus quebrar, destruir, moer toda a nossa estrutura de orgulho. Vamos repetir essa frase todo mundo junto? Vamos lá, eu vou falar até 3. Canta em alto, ou fala em alto e bom som, igual parabéns para você. Vamos lá? 1, 2, vai! Começa aí, querido. E para começar, nós precisamos pelo menos dessa introdução desse texto de Tiago. Irmãos, como esse texto fala com ela? 2 versículos, na verdade, não é nem um texto. Olha o que o irmão Tiaguinho escreve para nós no capítulo 4. E é um texto que todo mundo conhece, já virou música, todo mundo conhece esse texto. Mas ele nos concede graça maior. Por isso as escrituras dizem, Deus se opõe a quem? Deus se opõe Deus se opõe aos, mas concede maior graça aos humildes. Portanto, sujeitai, pois, a Deus. Tem traduções que diz, obedecei a Deus, resistam ao diabo, ou enfrentem ao diabo, e ele fugirá de vós. Querido, como que esse texto, como que esse versículo, um está ligado no outro? Você percebe uma coisa, 4 coisas dessa introdução, para poder caminhar nos passos da restauração aí, a respeito de como Jesus tratou uma pessoa orgulhosa. 4 coisas que eu vou tirar rapidamente desse texto. Primeira coisa, antes de Deus resistir ao diabo,
Primeiro ele resiste ao quê? A um filho orgulhoso e soberbo. Você percebe que o versículo anterior vem antes de resistir ao diabo. Porque, querido, Deus, antes de resistir ao diabo, primeiro ele resiste a um filho dele orgulhoso. Está na Bíblia. Não sabeis vós que Deus se opõe, resiste ao orgulhoso? Querido, tem coisa que não é o capeta, não é o cramunhão, pé redondo, chifre quebrado, não é o pé redondo, irmão, não é o capa preta. Tem coisa que é o nosso orgulho ferido. Porque Deus está dizendo que a gente fala: pastor, bispo, que campanha, eu quero ir lá para o muro das lamentações lá da igreja, o salinho da oração, e ora para a salinha, e a coisa não vai, e vai lá, bispo, o que está acontecendo? Eu fiz a campanha das 7 cabeçadas na cruz, do espinho na testa, não teve jeito, Deus. Porque tem coisa que é Deus que põe a mão e fala: daqui você não passa, daqui você não passa. Porque Deus, Ele trata o orgulhoso. Querido, enquanto o filho dele não resolve a situação, Deus trata. Olha só esse texto do irmão Jó. Quem aqui não conhece o irmão Józinho? Pensa no irmão abençoado, o irmão Jó. Olha só o que Deus está falando com Jó, Jó 38. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, e lhe disse: até aqui você pode vir, além desse ponto não. Olha o que Deus fala para Jó: aqui faço quebrar suas ondas orgulhosas. Querido, o problema de Jó não era oração, não era santidade, tanto é que ele era conhecido até no céu. Viste meu servo Jó? Falou até para o cramunhão, para o pé redondo, para o chifre quebrado: viste meu servo Jó? Temente a mim, homem nenhum na terra é igual a ele. Então qual era o problema de Jó? Jó era orgulhoso, irmão. Depois você lê o capítulo 10 e medita, e no próprio 38, sabe o que Jó fala para Deus, irmãos? Sabe o que Jó fala para Deus? Deus, para o Senhor é fácil me provar sendo Deus, que um juiz julgasse entre a minha causa e a sua, ia ver o quanto tu és injusto, porque se eu fosse Deus e o Senhor só fosse provado, o Senhor ia ver que não é fácil passar pelo que eu estou passando. Jó era orgulhoso, irmão. Pensa num camarada orgulhoso. E detalhe, o 38, Deus começa a tratar Jó. Fala: Jó, aonde você estava quando eu medi os céus a palmos? Quem me deu conselho na criação, Jó? Aonde você estava quando as águas do mar foram as conchas das minhas mãos? Vamos traduzir para o nosso português goiano? Jó, me enfrenta, Jó. Você não é o cara? Me enfrenta. Você não está falando que um juiz ia ver o quanto eu sou injusto e eu estou sendo agindo de injustiça, então me enfrenta, Jó. Você não é o cara. Aí Jó termina o livro dele como, irmãos? Te conhecia como? Mas agora, porque antes dele enxergar o Senhor, primeiro ele precisava enxergar o orgulho dentro dele. Porque quem não enxerga o seu orgulho, escuta o que Deus fala, mas não ouve o que Deus diz. Vou repetir devagar para você anotar. Quando a pessoa não consegue, quando eu não lido com o orgulho dentro de mim, eu não enxergo isso, bispo. Eu escuto o que Deus fala, mas não ouço o que Ele diz. Porque nem todo mundo que fala diz, mas todo mundo que diz fala alguma coisa. Amém? Queridos, isso é nítido. Jó precisava enxergar ele primeiro, para depois entender como os olhos deles viam o Senhor. Te conhecia de ouvir falar, temia, adorava, mas agora os meus olhos entendem. Por quê? Porque saiu a capa do orgulho. Segunda coisa que o texto me aponta: Deus dá graça ao humilde. E olha esse texto aqui, que maravilha. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são o quê? Riqueza, honra e vida. Querido, uma pessoa que não é humilde, ela não consegue experimentar a riqueza, por mais que ela tenha dinheiro. Ela não consegue entender a honra, por mais que ela esteja num lugar honrado. E ela não consegue experimentar a vida, por mais que ela ache que viva bem. Porque a Bíblia está dizendo em Provérbios que a recompensa dos humildes, os humildes de coração, que Jesus
fala novamente no Sermão do Monte, mas fala de forma atualizada. Bem-aventurado, feliz é o homem. São vocês, o humilde de coração, porque de vocês é o reino dos céus. Vocês verão a Deus. Felizes são, bem-aventurados os humildes de coração. Por quê? Porque vocês o quê? Verão a Deus. Jó conhecia Deus quando ele se tornou humilde, ele passou a... Faz sentido sim ou não, queridos? Vocês entendem quando esse assunto é muito sério? Terceira coisa que o texto me aponta, eu coloquei lá: antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste ao filho soberbo, orgulhoso, dá graça ao humilde e sujeitar a Deus. Entender a vontade dele, entender isso que eu estou vivendo. Queridos, vocês ouviram aqui na minha ministração, primeira vez que eu ministrei aqui, quando eu falei do meu testemunho, que eu falei que eu nunca pedi para Deus curar o câncer. Minha esposa era dia e noite orando, a Virgínia era dia e noite, meus pais, meu irmão foi para a Fogueira Santa de Israel na época, de lá, orou, consagrou uma água, me mandou de lá. Vocês sabem que meu irmão é bispo da Universal, né? Ele é o Bispo Freitas, está aqui, ó, no Loares, meio-dia, todo dia você vê ele. A diferença entre eu e ele é que eu sou mais bonito que ele, e que ele tem cabelo que eu não tenho. Querido, eu não pedi para Deus curar o câncer. Eu pedi para Deus me mostrar o que o câncer estava me curando, como homem, como caráter, como orgulhoso. Eu sofri 4 infartos, irmãos. Está aqui minha esposa aqui, ó. Eu não pedi para Deus curar meu coração. Tiago, eu não pedi. Eu pedi para Deus me mostrar no meu coração quem eu precisava amar, que eu ainda não amava, quem eu precisava pedir perdão, que eu ainda não pedi, quem que eu precisava perdoar, que eu ainda não perdoei. Foi isso que eu pedi, porque eu queria que Deus quebrasse toda a estrutura de resistência. O que é o orgulhoso? O que é a pessoa orgulhosa? Qual que é uma característica? Ela resiste ao confronto e resiste à verdade sobre ela mesma. Característica, se o bispo terminar o culto, mandar uma provinha lá no grupo da igreja, para ganhar um presente no domingo que vem, e perguntar lá, gente, qual que é as principais características de um orgulhoso? A pessoa, ela não tem estrutura para confronto, porque ela não quer acreditar na verdade sobre ela mesma. É uma dificuldade que a pessoa tem, por isso Deus trata. E a quarta coisa, não queria ler esse texto, perdão. Olha só esse texto de Deuteronômio, nem parece que é Deuteronômio, né? Olha só esse texto, que texto maravilhoso de Deuteronômio. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição. Olha que texto lindo, nem tem cara de Deuteronômio, parece mais Salmos, né? Quem dera eles tivessem sempre no seu coração essa disposição para me temer e para obedecer os meus mandamentos. Assim, tudo te iria bem, com eles e com seus o quê? Com seus? Quando? Só por alguns anos? Quando? Todo orgulhoso afeta a sua descendência. Toda pessoa orgulhosa, ela fere as relações que estão por vir. Porque ele está dizendo, quem dera você estivesse nesse coração, essa disposição, essa humildade para entender a minha voz, a minha vontade, para entender os meus desígnios, porque aí tudo te iria bem, e toda a sua descendência. Não só você vai se dar bem na vida, como todos os seus descendentes para sempre. Queridos, se Deus quer escrever, aliás, se Deus tem que escrever e vai escrever uma história a partir da Isabela, que são meus netos, meus bisnetos amanhã, que Deus me permita passar por toda situação que quebre o meu orgulho, que Deus me permita passar, para que eu não atrapalhe a bênção dele para a minha terceira e quarta geração e assim por diante. Porque ele fala lá em Deuteronômio 20, Êxodo 20, verso 6, fala assim, ó: eu sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, e amaldiçoo até qual? Até a quarta geração. Só que o texto continua: mas abençoarei aqueles que me obedecerem até 1000 gerações. Olha o quanto Deus se atenta para isso. E aqui, querido,
A quarta coisa desse texto, para mim entrar já caminhar nas águas finais, é essa palavra. Olha só que frase. E o diabo fugirá de vós. À medida em que eu e você nos sujeitamos à correção divina, Deus age na opressão maligna. Amém? Vamos repetir isso. À medida em que eu me submeto e aceito a correção divina, Ele mesmo vai agindo na opressão maligna. É uma reação, querido, comum. Quanto mais eu tenho de Deus, menos eu tenho de mim mesmo. E quanto menos tenho de mim, quem não pode possuir mais a mim? O nosso inimigo. E aí, queridos, como lidar com isso então, pastor? Falou de um texto familiar. Estou apontando, querido, escuta o que eu estou falando para vocês. Eu estou apontando para vocês um dos principais fatores que tem destruído as famílias. Poderia ser radical, porque é tanto que eu ouço que poderia dizer que é o principal. Mas ainda tem o adultério, tem o financeiro. Mas normalmente o problema de adultério é o quê? Orgulho. Orgulho ferido, vingança. Financeiro, orgulho, está na mão de agiota, não procura ajuda, mente para o esposo e para a esposa, fica mentindo, faz conta e fica mentindo um para o outro. Aí quando descobre, a crise é financeira, separa, mas na verdade foi o orgulho. Por quê? Porque não aceita ser repreendido. O homem não aceita a mulher repreendê-lo, a mulher não aceita o homem repreendê-lo, aí vira aquela briga, quando vê, separou, e estão cheios de amor, mas ambos são o quê? Indiferentes por causa do orgulho. Eu sei do que eu estou falando para vocês, queridos. Olha como que Jesus lidou nessa situação. Eu vou ler esse texto com vocês, acompanhem comigo, por gentileza. Claro, se você quiser abrir ou ligar, Mateus 15, a partir do 21. Olha só esse texto que interessante, queridos. Saindo daquele lugar, Jesus retirou para Tiro e Sidom, que era a região da Síria, tá? Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmão, pensa na situação. Você imagina que ser endemoniado já é ruim? Você imagina? Eu imagino que sim, nunca fiquei não, mas deve ser terrível. Agora você imagina miseravelmente endemoniada. Tem traduções que diz, ela estava endemoniada e sofria muito da situação. Continuando, verso 23. Mas Jesus ouvindo, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram e disseram: Mestre, manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. O texto continua, olha só, o 25. E veio a mulher e o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: grande é a tua fé, mulher. Grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha ficou completamente curada. É interessante que o clamor da mulher era para a filha. Naquela época não tinha conexão, né? Aquela mulher não estava, ela estava próximo da região dela, mas ela não estava perto da casa dela. Jesus estava na região da Síria, Tiro e Sidom. Tanto é que tem traduções que falam uma mulher cirofenícia ou cananeia, que é a mesma linhagem. Como que ela ficou sabendo que aquela menina ficou curada naquela hora? Porque alguém já veio trazer, porque a disposição dela de ser restaurada é que restaurou a filha. Vocês vão entender essa história. Tem algumas coisas que eu vou falar desse texto aqui, querido, para que eu e você tenha ideia do quanto Jesus se preocupa em tratar, quanto Deus trata um filho dele orgulhoso, e o quanto isso destrói a família. Você vê que eu abri um texto de família, li Tiago, estou lendo um texto de família, uma mulher clamando pela filha. Um pequeno detalhe, a Bíblia não fala, mas nós podemos pensar. A Bíblia não fala, mas nós podemos pensar. Nessa história, qual figura que não foi apresentada aqui?
nessa história que eu li? Quem falou? Fala bem forte. Do pai. Então, nós estamos falando de uma família que a grande chance, repito, a Bíblia não fala, nem Flávio José, em uma das suas biografias, conseguiu falar isso. Mas a grande chance, porque, querido, para começar, os sírios eram todos de olhar altivo, todos de olhos altivos e olhar desdenhoso, era um povo orgulhoso, por quê? Porque era o berço da cultura e da ciência, as primeiras faculdades, as primeiras, um dos povos mais ricos, querido, era impossível um sírio se prostrar diante de um judeu, quanto mais uma mulher falar com o judeu. Então, normalmente, por que a gente aproxima dessa ideia? Porque nunca um marido presente permitiria a sua mulher ir falar com um judeu, porque eles desprezavam os judeus. Na época estava a transição de toda a cultura, toda a ciência e sabedoria da época, principalmente da questão universitária, as grandes faculdades, estavam em transição para Roma, porque Roma cresceu muito, mas ainda era a Síria, era a Grécia, a Síria e a Grécia. E sabe de quem é a origem desse povo, gente? Essa origem é a origem do neto de Noé, filho de Cã. Neto de Noé, filho de Cã, que chamava Canaã. Agora eu vou falar sobre isso. Por isso que ela era cananeia. Agora tem um detalhe aqui. Quando nós lemos essa história, o fato da situação estar acontecendo, Jesus já tinha ideia do que era, porque ela gritava: Jesus, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, ajuda. Primeira coisa, discernimento de causa. Esse texto me apresenta um discernimento de causa. Não era vencer o diabo, e sim ser vencido por Deus. Talvez se o bispo chamasse esse hoje, falasse: irmãos, domingo é o culto da vitória. Talvez nessa pregação aqui ia chamar o culto da derrota. Imaginou eu e você vivendo derrotado pelo Espírito Santo, irmãos? Tem coisa melhor no mundo? Ele sempre vencer na nossa vida. Primeira coisa que Jesus queria trabalhar na vida daquela mulher era discernimento de causa. Não é ela buscar para vencer o demônio que estava na filha, é ela ser vencido pelo tratamento de Deus que ia dar para ela. Tem coisas, querido, que para a gente ser vencido por Deus, nós precisamos nos permitir ser tratado por Ele. Certas situações da nossa vida, Deus tem que nos tratar, irmãos. Nós continuamos dando murro em ponta de faca. Segunda coisa, Deus vai na raiz do problema dela. Jesus foi na raiz do problema dela. Ele trabalha no caráter dela, e a solução seria consequência. Ele vai no caráter dela, e a solução seria consequência. E aí, querido, eu parto para a terceira parte mencionando o texto. Olha só, voltando, né? Mas Jesus, ouvindo, não lhe respondeu palavra. Agora essa mulher, depois de passar pelas as duas primeiras fases, agora ela começa a entrar na prova para quebrar a estrutura do orgulho. Qual que foi a primeira, pastor? Dentro desse texto, a prova do silêncio de Deus. É não perder a confiança no caráter de Deus, mesmo quando todas as circunstâncias estão contrárias. Querido, pensa na cena comigo. Jesus, discípulo, multidão, a mulher gritando. A Bíblia diz, eu vou até voltar lá, mas Jesus, ouvindo o quê? Não lhe respondeu palavra. Pensa na cena comigo. A mulher gritando, imagine Jesus parando e ignorando, querido. Jesus ignorou aquela mulher. Primeira prova, a prova do silêncio. Dessa prova aqui, da prova do silêncio de Deus, já é produzida a segunda prova dela. É o quarto ponto, mas é a segunda prova. Qual é, pastor? É a prova do desprezo de Deus. Querido, imagina aquela mulher indo atrás de Jesus, e Jesus a desprezou, ouvindo-lhe, não lhe respondeu palavra. Jesus sabia o que ela queria,
ao ponto de que os discípulos falaram: mestre, é o seguinte, está atrapalhando nós, está gritando, despede ela, manda ela embora. Então Jesus sabia, mas ela passou pela segunda prova dela, que é o quarto ponto da mensagem, a prova do desprezo de Deus. O que seria isso? Quando a convicção de quem Deus é, do que Deus é capaz de fazer, se torna maior do que o desprezo da alma, ou o desespero da alma. Querido, você já parou para pensar? Ela tinha tanta convicção em Cristo, do que Ele era capaz de fazer, que ela permitiu viver abaixo do desespero da alma dela, que era o quê? Socorre, minha filha está miseravelmente endemoniada. Tenta imaginar o desespero dessa mãe, irmãos. Tenta imaginar o desespero dessa mãe. Além do silêncio, além da prova do desprezo, a continuação do texto me diz algo, aonde no meu coração acendeu, e eu peguei essa frase, você vai encontrar também ela em destaque no livro. O silêncio de Deus confronta o orgulho do nosso desespero. Querido, o silêncio de Deus, tem momento que Deus cala, para ver se a gente fala, mas não é falar como quem tem voz, é falar como quem tem alma gritando. O silêncio de Deus confronta o desespero do nosso orgulho, irmãos. Tenta pensar numa situação onde você está desesperado, não tem mais palavra, não tem mais lágrima. Bispo, eu não sei mais o que eu faço. Pastor, me ajuda. Bispo, me socorre. A alma ninguém pode atender, e de repente você quer ouvir, Deus não fala nada, porque o silêncio dele confronta o nosso orgulho, irmãos. Tem coisa que Deus não fala, mas até no silêncio Deus age. Vou repetir devagar, caso você quiser anotar. Aliás, vamos repetir comigo? Fala para mim, repita comigo assim, ó. Tem coisas, tem momentos que Deus não fala, mas Ele não deixa de agir. Até no silêncio Deus age, irmãos. Até no silêncio Deus age. Talvez você tenha, olhe para cá, queridos. Talvez você tenha buscado uma resposta de Deus para a sua vida. Talvez a resposta já está aqui há muito tempo. Deus já falou, você está aqui, Deus fala. Porque o orgulho impede a gente de ouvir o que precisa ouvir. O verso 24, você vai perceber que eu estou caminhando aqui, cada versículo. O verso 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. Aqui eu entro na terceira prova dela e na quinta parte dessa ministração, que é a prova da discriminação racial. Queridos, Jesus silenciou, desprezou aquela mulher, e Ele discriminou racialmente. Por quê? Lá o texto, ó. Eu fui enviado apenas às ovelhas de Israel. Agora que eu vou entrar, só vou refrescar a sua memória. Lembra quando terminou o dilúvio? Noé plantou uma vinha, quando ela deu uva, ele entornou o chifre de cachaça e ficou na casa dele, na barraca dele, peladão. E lembra quem veio zombar do pai, da nudez do pai? Cã. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Mas também, né, só podia ser filho do cão mesmo, né? Outras traduções falam Cã. Aí, Sem e Jafé vieram de costa, cobrir a nudez do pai. Quando o pai recobrou e retomou a lucidez da bebida, né, a ressaca, o filho mais velho chegou: pai, é o seguinte, já caiu na rede social, já está no grupo da família, já está no Instagram. Cã bagunçou, falou da sua nudez, fez maior zombaria. Noé, olhe para cá, queridos, Noé manda chamar Cã. Sabe o que Noé fala? Por 3 vezes ele amaldiçoou seu filho. Maldito será seu filho Canaã e toda a sua descendência. Noé não amaldiçoou Cã, amaldiçoou o filho dele. Sabe o que ele quis dizer? A mesma vergonha que você me fez passar, os seus filhos vão te fazer passar. Aí os anos vão acontecendo, aí vem a linhagem de Abraão, aí começa a bênção da primogenitura. Vocês lembram dos 3 princípios da bênção? Não servirá a outros deuses, não habitarás em terra estrangeira, e não tomarás para ti mulher cananeia.
Ou seja, ela sai da linhagem de Israel da promessa. Por causa do quê? Por causa de um filho orgulhoso que abusou do seu pai. Porque foi um abuso. Então por isso Jesus falou assim: eu fui enviado somente às ovelhas de Israel. Então Jesus despreza aquela mulher. Jesus despreza aquela mulher, querido. Falhou aqui o negócio. Agora deu certo. Jesus despreza aquela mulher discriminalmente, quando a origem dela já não importava, mas sim quem Deus era e o que ele podia fazer por ela. Ela já não importava mais quem ela era. Eu não quero saber da minha descendência. Eu preciso de ti. Quebra o meu orgulho. Jesus faz ela descer mais uma escada, irmãos. Essa aqui é de tirar o fôlego. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos... Querido, é literalmente, tá? Pode olhar a origem, tá bom? Do grego que foi escrito, pode olhar a origem. Literalmente. Jesus, ela passou pela prova da ofensa, querido. A prova da humilhação e da ofensa. Falou: Senhor, me socorre. Falou assim: olha, eu não vou tirar comida dos meus filhos e lançar os cachorros, querido. Literalmente Jesus chamou aquela mulher. Aquela mulher passou pela prova da humilhação e da ofensa. Quando a dignidade dela e sua exposição já não importava, e sim adorar a Ele e suplicar por ela e pela filha. Querido, tem situação, querido, que nós não importamos mais quem somos. Aquela mulher não entendia que ela vivia de uma origem pecaminosa. Aquela mulher vivia de uma origem, querido, aonde a descendência ou a ascendência dela pecou, feriu o caráter de Deus, feriu o seu avô, trisavô, sei lá quantos avôs para trás, Noé, que amaldiçoou o seu neto e toda a geração por 3 vezes. Pode pegar depois e ler Gênesis 6, 7, 8, até o 11, que você vai ver essa história bem detalhada. E de repente, essa mulher escuta Jesus falando: olha, a sua descendência já era, eu vim só para esses aqui, e eu não vou tirar dele para dar para vocês, não vou. Jesus discrimina aquela mulher racialmente, e agora ofende aquela mulher, irmãos. Até que chega ao ponto da fase final, eu queria orar com vocês. Pessoal, Tairine aí já quiser vir, mas a galera já quiser ir, que nós já vamos orar já, por gentileza. E disse ela, porém: sim, Senhor. Está respondendo, verso 26, Jesus falou assim: ó, eu não vou tirar a comida dos meus filhos e lançar cachorro. Olha o 27, sim, Senhor, o senhor está certo. Olha cá, sim, Senhor, disse ela, sim, Senhor, porém, sabe o que está dizendo entre eles? Eu sei que a minha descendência fez o que era mal. Eu sei que o filho de Noé envergonhou e que ele amaldiçoou toda a geração. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu creio que você é a promessa. E eu decidi entender que eu não quero viver mais como uma pessoa orgulhosa. Eu desço ao mais baixo nível, para que o Senhor liberte a minha filha. Fala comigo, discrimina a mim, não tem problema. Me rejeita, não tem problema. Me despreza, não tem problema. Mas cura minha filha, que por ela eu mudo. Pela minha casa eu me transformo. Pela minha casa eu reconheço. Eu preciso nem que seja da sua migalha, porque a sua migalha muda toda a história. A sua migalha muda a minha vida. Eu estou cansado de viver assim. A sua migalha muda a geração da minha filha. Eu não posso mudar o passado, Jesus. Eu não tenho como voltar lá no meu pai Noé e pedir para ele não amaldiçoar. Mas eu posso mudar daqui para frente. Eu abro mão do orgulho. Eu abro mão da riqueza. Eu abro mão da vida. Pela sua migalha. Porque da sua migalha eu quero comer. Não precisa tirar o pão principal, me dá só o farelo. Porque uma migalha sua muda toda a minha história. Jesus responde, que é a 7ª prova e última: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja.
e instantaneamente a sua filha ficou completamente curada. O problema estava no demônio da filha? O problema estava na filha que deu brecha para o demônio? O problema estava em quem, querido? No orgulho dos pais. Queria orar com você e entender essa prova da validação, a prova de ser validada por Ele. Quando Deus vê o nível de disposição do tratamento do orgulho, olha só essa frase, tire foto, marque, publique. Quando Deus vê o nível de disposição de tratamento do orgulho, Ele mesmo valida a prova, e a solução é resolvida quando? Amanhã, daqui 3 horas, talvez Deus vai resolver coisa na minha vida e na sua vida agora. Nós só temos que sujeitar a correção divina, que Ele mesmo resolve as opressões malignas. Olha que texto, irmão, isso aqui é um romance. O texto nessa frase está em destaque no livro. O nível de quebrantamento que Deus leva é maior do que as dores e feridas que o orgulho fez carregar a vida inteira. O nível de quebrantamento que Deus nos leva, irmãos, é maior do que as feridas que te trouxe até aqui. Quero liberar essa palavra para a sua vida. O nível de intimidade, isso, faça como algumas pessoas, fica ela levantada, põe a mão no seu peito e a outra levantada, feche os seus olhos, por gentileza. O nível de quebrantamento, escuta essa palavra para o seu coração, para o meu coração, para a minha casa. Isabela, Virgínia, entenda isso. O nível de quebrantamento que Deus quer levar eu, você, Virgínia, e a Isabela, é maior do que as feridas e dores que o orgulho proporcionou para nós até hoje. Eu vou repetir essa frase para a sua vida, querido, receba essa palavra. O nível de intimidade e quebrantamento que Deus quer te levar é maior do que qualquer ferida de orgulho que te trouxe aqui hoje. Basta apenas uma vírgula da sua palavra e tudo na vida muda. Repita comigo, fala: Senhor, eu me submeto à sua vontade. Senhor, quebra o meu orgulho, restaura a minha casa e não permita que a minha descendência viva de forma sem a sua presença, porque eu sou orgulhoso, eu não aceito. Não permita que a minha família viva sem ti, por causa do meu orgulho, porque hoje eu cedo à sua vontade, e o nível de quebrantamento que o Senhor está me levando é maior do que a ferida que me trouxe até aqui. E aí eu pregaria esse versículo por 10 vezes para vocês, queridos. Tirou da página, hein? Oi, tirou da página? Se tirar, não passa. Voltou não. Obrigado. Apenas clamar um justo. Olha que poesia para o nosso coração, queridos. Olha que poesia para o nosso coração. Apenas clamaram os justos. O Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias dolorosas. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os que têm espírito humilde. São numerosas as tribulações sobre vocês, mas de todas o Senhor a livrará. Amém, igreja? Enquanto o pessoal ministra essa música, mesmo sentados do jeito que vocês estão, se quiser abraçar a sua família, se quiser só pegar na mão da pessoa que está do seu lado, do jeito que você achar melhor, eu quero concluir com uma oração para nós, família Luz Noroeste, nossa casa, sua casa, minha casa, possa viver um nível de quebrantamento que Deus nos leve acima das nossas dores. Querido, Deus está queimando essa palavra no meu coração. Não era o centro da mensagem, mas tem pessoas aqui que Deus está mandando eu repetir, que
que o nível de quebrantamento que Ele vai te levar é maior do que as dores que te trouxe até aqui, é maior do que as dores familiares que você já viveu. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela família, pela casa do Senhor. Pai, eu peço tua misericórdia e tua graça sobre cada família aqui presente, sobre cada pai, cada mãe, sobre a minha vida, sobre a Virgínia e a Isabela, sobre cada pai, mãe e filho que estão aqui. Pessoas que carregam dores da história, pais que rejeitaram, pais que abandonaram, maridos que rejeitaram, filhos que se perderam, filhos rebeldes, esposas que negligenciaram. Pai, eu não sei as dores que chegaram até aqui, mas Deus, todo esquema de orgulho, Pai, em nome de Jesus, todo esquema de orgulho, toda raiz de amargura, como diz lá em Hebreus 12, que não brote no meio de vocês nenhuma raiz de amargura. Todo esquema de orgulho produzido pela ferida com o pai, ferida com a mãe, ferida com o marido, ferida com a mulher, ferida com o filho, todo esquema de orgulho, nós declaramos em nome de Jesus, toda estrutura quebrada agora, em nome de Jesus. Trouxe vida no lugar da morte, paz no lugar da guerra, amor no lugar do ódio, abraço no lugar da rejeição. Deus, todo esquema de orgulho, família Luz Noroeste, toda estrutura de orgulho foi quebrada agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mesmo sem ter pecado, Ele nos perdoou. Mesmo sem ter nada, querido, peça apenas uma gota do seu sangue. Você que está nos visitando, querido, entrega a sua vida para Jesus hoje. Ele quer mudar a história da sua família. Basta uma gota e muda toda a sua situação. Seja curado em nome de Jesus. Toda ferida de orgulho seja curada agora. A graça de Deus nos alcançou. Quem é esse? Ele é o Cristo que oferece vida. Xarabalagai, riplastur que me astur que me va, ripalabistene quantas família, eu entrego a minha casa a Ti, Senhor. Repita comigo: eu entrego o meu casamento, eu entrego a vida dos meus filhos, eu entrego a minha descendência nas Tuas mãos, Senhor. E hoje eu me rendo à Tua vontade. A partir de hoje, só o Senhor, mais do Senhor e menos de mim. Que o Senhor cresça e que eu diminua, porque na minha família não haverá mais esquema de orgulho, raiz de amargura. Toda a minha linhagem vai experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade, porque hoje eu entro na brecha, eu entro e me posiciono. Repita comigo, fala: eu hoje me posiciono na minha história e digo: Senhor, o meu passado eu não posso mudar, o passado dos meus pais eu não posso mudar, mas daqui para frente eu vou mudar.
Eu vou mudar, porque eu declaro, não só para a minha igreja, mas para que o mundo veja que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória!